Então, a proposta do nosso curso foi que oferecesse conhecimentos em metodologia do trabalho científico e que fosse para além apenas da fase de planejamento, trabalhar a pesquisa em todas as suas fases. Então, hoje nós vamos concluir o conteúdo programático que foi oferecido pelo nosso curso, cumprindo com o nosso plano de atividades. Então, conseguimos, ao longo das aulas, abordar todos os conteúdos que foram pré-estabelecidos. Eu peço que vocês prestem atenção na minha argumentação, porque nós vamos ter uma segunda etapa da aula, onde eu vou esclarecer as dúvidas que ficarem no decorrer dessa apresentação, ok? Então, nesse primeiro momento, eu não vou visualizar as perguntas que vocês possam estar colocando naquela sala de conversa, mas no final da apresentação, nós iremos elucidar todas as dúvidas. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa falar em publicação dos artigos científicos, é justamente a gente entender que a pesquisa ela tem fases. Quando a gente entende essas fases, tudo fica mais fácil para que a gente possa transitar nesse processo de pensamento científico e de elaboração de uma pesquisa científica. Então, eu vou apresentar para vocês, a minha proposta é mostrar para vocês 3 fases e chamar a atenção que uma dessas fases, que é a última, que é justamente onde nós vamos divulgar o conhecimento que foi produzido na pesquisa, essa fase, ela ainda, no nosso meio acadêmico, ela ainda pode ser melhor. Os pesquisadores podem dar uma atenção maior nessa última fase da pesquisa. O planejamento foi a fase que nós elaboramos o nosso projeto. Imaginem que esse projeto, pronto, e vocês, em anexos e apêndices, se muniram dos documentos necessários, porque os projetos de pesquisa, alguns comprobatórios do que é dito dentro das seções do projeto de pesquisa, devem estar bem claro, que é justamente os termos éticos, e aí nós temos um termo ético chamado de termo de consentimento livre e esclarecido, que é um dos documentos que devem constar nos anexos ou apêndices do nosso projeto. Não foi nenhuma preocupação nossa, nesse curso, desenvolver a parte operacional desses termos, desses anexos e apêndices. Mas é importante que vocês saibam que o que vocês construíram precisa estar munido de um termo de consentimento livre e esclarecido, precisa estar munido do instrumento que vocês definiram para coletar as informações, seja um questionário, seja um roteiro de entrevista, seja um conjunto de equipamentos ou acessórios para que vocês possam mensurar, ou medir, ou observar as variáveis que são alvo para que possa responder o problema da pesquisa. Tá? Então, todas essas informações elas deverão estar muito bem colocadas nessa seção de TCLE, de instrumento da pesquisa. E aí nós vamos ter um outro elemento, que é a própria certidão de anuência, no nosso caso da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Educação Física, vocês ainda vão ter que ter a anuência da chefia do departamento para que vocês possam submeter o projeto de pesquisa a um comitê de ética. Então, vamos imaginar que nós elaboramos o projeto e que estamos com todos esses documentos em anexos ou apêndices, e aí vocês irão submeter esse projeto de pesquisa para uma comissão de ética. Na nossa universidade, por exemplo, nós poderemos submeter esse projeto de pesquisa ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde. Então, vocês irão passar por esse processo. Vocês irão submeter esse projeto, obviamente, em conjunto com o orientador da pesquisa, o professor orientador de vocês, e aí, a partir de uma aprovação bioética,
vocês poderão agora passar para a próxima fase. Então, planejamento, ok, vamos para a segunda fase, desenvolvimento e execução. Então, a fase de desenvolvimento e execução é justamente onde vai entrar a coleta de dados. Então, vocês irão coletar as informações que sejam necessárias para que vocês possam converter isso em conhecimento, em evidências científicas. Vocês irão interpretar esses dados coletados e aí vocês irão concluir a pesquisa. Então, a segunda fase é a fase que todos irão vivenciar para que possa concluir o curso superior da educação física, seja na licenciatura ou no bacharelado. Chegado aí, nós vamos dar o passo final, a chamada terceira fase, que é justamente a divulgação do conhecimento científico. Notem que nós estamos falando das fases da pesquisa científica. Então, essa divulgação do conhecimento produzido por vocês, primeiro, tem muito valor. Então, vocês, enquanto elaboradores e pesquisadores que desenvolveram a pesquisa, vocês devem valorizar muito o que vocês construíram. Devem, inclusive, colocar sempre como uma das prioridades, dar o melhor de vocês, de forma plena, para que vocês concluam o curso com o melhor projeto, com o melhor TCC possível. Seja uma monografia, seja uma modalidade de TCC chamada de artigo científico. Então, vocês devem levar isso em consideração, dessa importância, ok? A fase de divulgação do conhecimento científico, para alguns, ela se caracteriza apenas como a defesa pública da monografia ou defesa pública do TCC. É aquela solenidade que é um rito acadêmico, onde vocês irão apresentar a pesquisa que vocês construíram e terão a examinação de uma banca composta por pelo menos 3 professores, sendo um deles o orientador da pesquisa, e os outros 2, um convidado e o outro um especialista ou alguém que detenha um notório saber naquela área de conhecimento da pesquisa elaborada por vocês. Então, essa fase de divulgação do conhecimento científico, ela é muito contemplada para a maioria dos acadêmicos apenas nessa fase de defesa pública do TCC. E aí eu vou propor para vocês uma reflexão de vocês entenderem a importância de tornar esse conhecimento público e veicular esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. Então, é importante que vocês tenham isso muito presente na mente de vocês, que quanto mais circulação, ou seja, quanto mais o que vocês produziram, a pesquisa que vocês construíram, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor será, porque essas pessoas certamente poderão consumir e se beneficiar dos resultados do que vocês construíram, desde que vocês tenham levado a sério esse processo de construção de pesquisa científica e tenham feito um trabalho que possa, sim, vir a contribuir com pelo menos parte de uma comunidade que esteja ligado àquele tema que por vocês foi estudado e construído. Então, essas são as fases da pesquisa: planejamento, desenvolvimento e execução e divulgação do conhecimento científico, sabendo que muitos acadêmicos abrem mão dessa última fase e negligenciam muito esse processo de veicular o conhecimento produzido, se limitando apenas a apresentar na defesa pública do TCC. E aí eu vou trazer para vocês a ideia da publicação dos artigos científicos. Então, nós vamos ter um roteiro, nós temos um ciclo. A publicação da pesquisa, ela apresenta um ciclo, e é um ciclo que vai além, tá certo, do que nós estávamos até agora propondo, que era justamente a fase de planejamento. Então, a reflexão que eu proponho para vocês nesse momento é que nós já temos uma pesquisa pronta. Agora precisamos fazer com que essa pesquisa
ela veicule, que as suas informações elas sejam conhecidas pelo maior número de pessoas possíveis e que possam usufruir das informações que vocês, como cientistas ou pesquisadores, produziram. E aí prestem atenção nesse ciclo, porque o nosso roteiro de hoje é justamente fazer com que vocês saiam dessa aula entendedores desse processo, desse ciclo virtuoso da publicação do artigo científico. Então, primeiro a gente vai entender um pouco o que seria esse artigo científico, e o próximo passo, uma vez que nós temos um artigo, ou que nós estamos construindo um artigo, a partir de uma pesquisa que já foi executada, que já foi realizada e que agora a gente precisa divulgar, nós precisamos escolher os melhores veículos possíveis. E aí, observem, quando eu proponho a escolha do periódico, eu estou dizendo para vocês o seguinte: qual é a revista científica que vocês irão submeter à pesquisa que vocês realizaram? Então, a partir dessa escolha, nós vamos ter que elaborar uma estruturação, porque esse artigo ou esse manuscrito, ele deve atender a normas técnicas. Então, vocês vão perceber que o artigo científico que vocês constroem a partir de um trabalho de conclusão de curso, ele pode precisar de uma nova formatação no sentido de normas técnicas que devem seguir o veículo que vocês irão submeter essa pesquisa. Em outras palavras, dependendo da revista que vocês irão submeter, vocês terão que adequar essa pesquisa, que já foi o trabalho de conclusão de curso de vocês, e agora poderá veicular a partir de um outro canal, que pode ser uma boa ou excelente revista científica. Então, depois que vocês estruturarem esse artigo, vocês irão passar por um processo de envio ou de submissão desse artigo até a publicação. Então, o propósito maior é que vocês entendam o que eu estou colocando e que saiam, ou que terminem hoje a nossa aula, sabedores desse processo. Como é que funciona esse processo, pelo menos de uma maneira geral. Pessoal, o artigo científico, vocês devem entender, o artigo científico não é nada para poucos mortais. Então, o artigo científico, de uma forma bem simples, ele é uma forma de trabalho acadêmico, que vai atender às mesmas características que vocês já contemplaram. Ou seja, é um trabalho sistematizado, com a metodologia rigorosa, com a linguagem técnica, científica, formal. A própria redação do artigo ela tem que ser objetiva, então não vai ser o tamanho, o volume de informações do ponto de vista de número de laudas. A preocupação é justamente a qualidade da informação e a objetividade e precisão com que vocês conseguiram colocar de forma textual. Então, o artigo científico é um gênero textual, é uma modalidade, inclusive reduzida, de trabalho de conclusão de curso. Pelo menos isso é uma das características. Porque o artigo científico ele não é apenas para o trabalho de conclusão de curso, e aí quando eu me refiro a trabalho de conclusão de curso, não apenas de uma graduação, mas é possível que esse trabalho de conclusão de curso possa ser de uma especialização, de um mestrado, ou até mesmo de um doutorado, como é o caso do trabalho de conclusão de curso de um doutorando, que a gente já sabe, que já foi tratado no nosso curso, que é a chamada tese. Então, é possível que, para que o doutorando conclua o seu doutoramento, ele tenha que publicar pelo menos um artigo científico. Então, percebam a importância de, logo nesse primeiro momento, em um curso de graduação, vocês já estarem lidando com essas informações e sendo conhecedores desse processo, tá? Então, o artigo científico ele vai estar fundamentado em normas. Luciano, são as normas da ABNT que nós já estamos utilizando na fase de planejamento? É possível que seja para algumas revistas, mas uma grande maioria, sobretudo de revistas de maior qualidade, ou mesmo as revistas internacionais, elas vão operar sobre outro tipo de normas.
Então, vocês vão ter que estar sempre atentos e atentas, enxergando o perfil do veículo que vocês irão enviar o artigo e sendo sabedores das normas técnicas deles, que eles propõem como formatação, ok? E uma última característica do artigo científico, eu diria de um bom artigo científico, é que ele tenha relevância e aplicação em um contexto atual. Então, hoje nós temos uma série de áreas temáticas que elas são carentes, que elas são necessárias, que elas são muito contemporâneas no nosso dia a dia acadêmico-científico, que certamente temas de projetos de pesquisa e de artigos científicos voltados para essas áreas, eles deverão ter um alcance maior e um consumo ampliado no meio acadêmico. Então, é importante que vocês busquem inquietações, busquem por temáticas que vocês, quando consigam consolidar em forma de pesquisa científica e veiculando como um artigo científico, que esse artigo ele seja contemporâneo, que essa informação ela tenha uma aplicação rapidamente necessária, não só para a comunidade de cientistas, mas para a sociedade como um todo. Ou seja, informações que sejam úteis de serem circuladas, veiculadas para a publicação e para a sociedade como um todo. Então, como eu falei para vocês, o artigo científico nada mais é que um estilo de redação. É uma linguagem com que o pesquisador deverá se apropriar para deixar claro quais os resultados da sua pesquisa. Então, eu diria até que nós poderíamos pensar um artigo científico como um relatório final daquela pesquisa que foi construída por vocês. Vou convidar vocês a refletirem agora sobre 3 perspectivas. A primeira delas é vocês pensarem o seguinte: para que eu vou publicar? Qual é essa importância de publicar? Se nós estivéssemos presencialmente agora, eu poderia chamar um de vocês e querer que vocês me respondessem. Para que vocês querem publicar o que vocês construíram? A pesquisa de vocês. Qual a necessidade dessa publicação? Alguém poderia dizer, Luciano, você nos disse que nós temos que veicular a informação, as evidências científicas para o maior número possível de pessoas, porque isso pode beneficiar um maior número de pessoas. Então, isso poderia ser uma das respostas. Então, tornar público, tornar o que vocês construíram em relação à pesquisa de vocês, converter essa pesquisa em informação útil e tornar isso público para a comunidade científica e para as pessoas que também não são pesquisadores, mas que poderão consumir as informações de vocês e converter isso em benefícios para a saúde, para a qualidade de vida. Então, é uma das razões que justifica o para que eu devo publicar a minha pesquisa ou o meu artigo científico. A segunda indagação que vocês devem se fazer é pensar o seguinte: para quem eu vou publicar? Ou seja, quem é que deve ler o meu artigo? O meu assunto, o tema que eu me apropriei, a área de concentração que eu milito, deve ter um público-alvo que as informações de vocês atendam a esses anseios. Obviamente, quanto maior o número de pessoas que possam ter acesso e possam usufruir das informações produzidas por vocês, obviamente que quanto maior esse número, a gente acredita ser melhor. No entanto, sempre vocês terão um público mais restrito. Vocês terão espectadores da pesquisa de vocês, do artigo de vocês. Então, vocês precisam entender claramente quem é esse público, porque a partir dessa definição, vocês irão saber responder o terceiro balão, o balão de cor verde. Onde eu devo publicar? Então, está estreitamente associado esse entendimento de para que eu quero publicar, para quem e onde eu devo circular ou veicular as informações produzidas em uma pesquisa científica. Então,
é importante que vocês fiquem atentos e atentas e reflitam, porque a partir de agora a gente vai começar a adentrar um campo mais prático, que é justamente essa caminhada até a publicação do artigo científico. Então, o primeiro ponto, não sei se vocês lembram do que eu falei anteriormente, no que diz respeito ao ciclo da pesquisa. Então, depois que nós já sabemos muito claramente o que é o artigo científico, esse propósito, e a gente sabe entender por que a gente deve publicar, para quem e onde, então vamos para a resposta do terceiro cenário que eu propus para vocês, que é justamente onde eu devo publicar. E aí eu estou falando, gente, da escolha do periódico. Então, como é que vocês devem escolher a revista científica? Associem esse termo, essa expressão periódico, com a revista científica, ok? Então, eu vou propor para vocês, eu teria que trazer para vocês uma forma, né, um critério para que vocês entendam como que vocês definem onde vocês vão publicar a pesquisa de vocês, seja o TCC que vocês concluíram ou que vocês irão concluir. Será que eu vou publicar o meu artigo científico apenas sob a informação do meu orientador? O orientador falou para que eu publique na revista X, mas será que, de fato, ela é a melhor forma de veicular as minhas informações? Então, para que vocês possam dialogar melhor com os orientadores, eu vou propor para vocês essa proposta que eu ofereço, que é justamente uma maneira criteriosa de definição das revistas científicas. E aí me permitam deixar claro a minha principal razão de trazer essas informações nesse sentido, que é justamente levar em consideração a qualidade do veículo, a qualidade onde vocês irão fazer com que as evidências, os resultados, os achados por vocês construídos possam circular para um número maior de pessoas e que essas pessoas, de fato, busquem nessas revistas, porque são revistas qualificadas. E aí nós temos a CAPES, que é justamente a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior. Esse é o significado dessa fundação, que é ligada ao Ministério da Educação, e já há alguns anos, já há muitos anos, ela regula várias questões voltadas à produção de conhecimento científico no Brasil, e, em especial, a qualidade dos veículos, ou seja, a qualidade dos eventos científicos, a qualidade dos livros e a qualidade dos periódicos, ou seja, das revistas científicas, que é o nosso ponto desse encontro de hoje. Então, essa avaliação que eu vou propor para vocês é chamada de qualis. É comum que vocês já tenham ouvido essa expressão, o qualis da revista. Qual é o qualis da revista que você irá submeter o seu artigo científico para uma publicação? Então, que vocês, a partir de hoje, possam saber responder sobre esse qualis. Então, é uma classificação que todas as revistas elas acabam sendo submetidas. E aí esse qualis é um sistema de graduação. Nós temos uma plataforma que ela é indexada no site onde eu coloquei para vocês da CAPES, que é a chamada plataforma Sucupira. Então, lá vocês irão encontrar a classificação das revistas científicas, não só brasileiras, mas as internacionais. Então, nós temos um sistema, não é difícil de entender. Essa classificação das revistas científicas, elas podem, do patamar mais alto, como vocês estão vendo, nós temos aqui o A1 e o A2, e a essas revistas que estão em verde, nós podemos classificá-las em relação ao impacto como revistas de excelência internacional. Então, se vocês irão submeter a pesquisa de vocês, o artigo de vocês,
para uma publicação em uma revista com a qualificação ou com qualis A1 ou A2, vocês podem responder a quem perguntou. A revista que eu irei submeter o meu artigo para uma publicação, ela é qualis de excelência internacional. Ela é qualis A1 ou qualis A2. Então, nós vamos ter outras graduações, como vocês estão vendo em amarelo. O B1 e o B2, nós consideramos revistas de excelência nacional. São revistas também, veículos de muita relevância para que nós possamos submeter a nossa produção científica. E nós vamos ter outras categorias Bs, que vão do B3 ao B5. As revistas entre B3 e B5, B3, B4 e B5, elas são consideradas de média relevância, mas muitas vezes, dependendo do perfil da nossa pesquisa e das condições que nós tivemos para realizar essa pesquisa e esse artigo científico, muitas vezes elas são viáveis. E elas também são importantes veículos que podem ser opções por vocês, tá certo? Na hora de uma publicação. E aí nós temos em vermelho as revistas que elas não têm uma classificação entre A1 e B5, então elas são as chamadas revistas de qualis C. As revistas de qualis C, elas são revistas de baixa relevância, ou às vezes são revistas que ainda estão iniciando, né? São editoras que ainda estão iniciando, e normalmente se começa desse qualis aí, de menor relevância possível. Chamo a atenção para vocês que existem as avaliações do qualis CAPES, que essas graduações elas podem, de 3 a 4 anos, a partir de triênios ou quadriênios, elas podem ser modificadas. Eu diria para vocês que anualmente essas revistas elas são avaliadas e aí nós podemos ter modificações em relação a essa classificação. Então, revistas B3, elas podem chegar a ser B2, a ser B1 e daí por diante. A mesma coisa de uma revista C, que também pode, a depender do atendimento de alguns critérios, elas podem vir a virar revistas de domínio B, seja B5, B4, B3 ou um outro domínio, a depender das suas adequações, da sua qualidade. Então, é muito fácil esse entendimento do qualis das revistas. Eu espero que esteja claro para vocês em relação a isso. Eu coloquei 2 exemplos em slides, mas eu posso mostrar para vocês também, no término da nossa aula, dessa sessão de roteiro de slides, eu posso fazer a consulta indo no próprio site para que vocês entendam como é que se faz esse processo. Mas é muito simples, vocês irão acessar o site da plataforma CAPES, referente à plataforma Sucupira, e vocês irão buscar o qualis dos periódicos. E aí vocês vão ter a área de avaliação. No nosso exemplo, eu coloquei a avaliação física, e vocês vão ter a possibilidade de consultar pelo título da revista, se vocês souberem o título da revista e vocês querem consultar, seja para uma confirmação de classificação dessa revista, vocês podem colocar o nome da revista, ou vocês podem também buscar via ISSN, que é aquele número, né, catalográfico das revistas científicas que vocês conhecem nos livros, que os livros recebem ISBN. Então, as revistas recebem um número denominado de ISSN, que é um número de catalogação internacional. Quando nós sabemos esse número, ele também pode ser fruto de pesquisa para que a gente chegue na qualidade da revista. Ok? E aí vocês irão clicar em consultar, e eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é uma revista bem voltada para a área da educação física, para a área mais biomédica, né, para a área voltada às pesquisas biomédicas, que é a Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Então, nós temos ela na nossa pesquisa de qualis. Nós temos 2 versões, temos uma versão impressa e uma versão online. Percebam que cada uma delas apresenta um ISSN diferente, e para a área de educação física, elas estão classificadas como A2. Então, se a Revista Brasileira de Medicina do Esporte
Se ela tem um Qualis A2, então nós podemos dizer que ela tem excelência internacional. Percebam que nós estamos falando de uma revista brasileira, mas que tem uma classificação pela CAPES internacional. Então, seria uma excelente opção publicar, por exemplo, na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. E aí eu coloquei para vocês um segundo exemplo voltado para a área das pesquisas socioculturais e para as pesquisas de abordagem qualitativa. Então, nós podemos fazer o mesmo tipo de consulta. Primeiro, classificação. Primeiro, a gente vai buscar a classificação no último quadriênio, ou seja, na última vez que essas revistas foram avaliadas pela CAPES, e aí nós vamos buscar a área da educação física, e eu coloquei uma revista chamada Pensar a Prática. Ela é uma revista que é um excelente veículo para a área de pesquisas na educação física, com abordagens qualitativas, sobretudo os estudos socioculturais. Então, nós temos aqui um Qualis classificado em B2, ou seja, nós temos uma revista de excelência nacional e que pode ser uma opção para que vocês que têm um projeto que virou pesquisa, que vocês realizaram a construção do artigo científico e agora, na fase do artigo científico, vocês irão submeter, se a área temática de vocês for relacionada, vocês têm como opção aqui a revista Pensar a Prática. Então, seria também um excelente veículo. É uma consulta simples de se fazer, eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo a minha proposta. E aí nós chegamos agora na elaboração e estruturação do manuscrito. Percebam que nós temos já uma pesquisa construída, concluída, que nós iremos divulgar os resultados, ou seja, a última etapa, a última fase da pesquisa científica, nós já escolhemos o nosso veículo pela qualidade dessa revista científica e agora nós iremos elaborar e estruturar esse artigo ou esse manuscrito. Então, eu vou propor para vocês, de uma maneira geral, o entendimento de pontos que são essenciais. Eu chamo de pré-requisitos para a submissão dos artigos científicos. Então, primeiro, é aquela fase da escolha da revista. Vocês selecionaram a revista de interesse de vocês para a publicação do artigo científico? Vamos supor que sim, a partir das informações que vocês já dispõem. Então, vocês já podem ter identificado uma revista de boa qualidade e que vocês tenham interesse em oferecer o que vocês construíram cientificamente para que ela possa tornar público e veicular para a comunidade científica e para a sociedade em geral. Então, primeiro, selecionar a revista. Segundo, vocês deverão acessar o site dessa revista. Luciano, se essa revista não tem site, então vocês vão ter, obviamente, que uma pesquisa que não tem site, ela se torna uma ferramenta mais difícil de acesso e de interação. Mas aí, em casos que não temos essa possibilidade de acessar um site, então vocês precisarão buscar informações de como que deve ser feito esse contato e como vocês deverão interagir enquanto autores que querem publicar uma obra nessa revista. Mas, de maneira geral, nós vamos ter um site oficial. Busquem o site oferecido pela revista científica e que está de domínio público. Vocês irão, logo que definirem a revista e acessarem o site, vocês deverão, de forma muito atenciosa, checarem e se instruírem, se munirem de informações acerca do processo de instruções para os autores. Toda boa revista científica oferece de forma clara, seja na sua página oficial da internet ou por outro tipo de ferramenta, ela oferece um esclarecimento sobre as instruções para os autores. Então, quais as normas devem ser atendidas? Que modelo de artigo científico essa revista irá receber e que vocês poderão contemplar?
E aí, depois dessas instruções lidas, eu diria para vocês que vocês devem baixar, salvar essas instruções e ler e tirar todas as dúvidas que surjam, por exemplo, vocês devem, a partir daí, preparar o artigo científico de vocês, focando as características desse artigo agora para o perfil da revista. Então, só um exemplo. Para aqueles que utilizaram das normas da ABNT na construção do TCC, para a construção do artigo científico, e que vai submeter para uma revista que não utiliza as normas de ABNT, então vocês terão que readequar toda a parte de norma técnica, a normatização técnica e a formatação para o perfil da revista que vocês almejam submeter. Então, não adianta enviar do jeito que estava, nas normas da ABNT, se, por exemplo, a revista ela utiliza de uma outra norma. E aí nós temos várias outras normas, aí nós temos as normas da APA, nós temos as normas Vancouver, nós temos outras normas que podem ser utilizadas a depender do tipo de revista científica. Então, vocês precisarão fazer essa readequação. Em seguida, vocês irão verificar a necessidade de contemplarem alguns documentos que nós chamamos suplementares. E aí eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Toda publicação de artigo científico tem um dos documentos que são utilizados, de maneira geral, seja a característica da revista, que é um termo de transferência de direitos autorais, onde os autores que estão submetendo um artigo para publicação irão transferir os direitos dessa publicação, dessa veiculação, para a editora da revista ou para a própria revista científica. Então, é um dos documentos que devem estar, um dos termos suplementares que devem estar fundamentando esse processo de envio do artigo científico para publicação, dentre outros. Mais adiante a gente pode citar outros. E aí vocês têm, depois do cumprimento desses pré-requisitos, vocês terão o processo de submissão do artigo científico, que eu espero, a seguir, mostrar para vocês de uma forma simples e clara como que funciona esse processo, independente do veículo que vocês optarem por submeter o artigo científico para uma publicação. Ok? Pessoal, na fase de planejamento, já é de conhecimento de todos a estruturação do projeto de pesquisa. E agora, quais as partes de um artigo científico? O que é que esse artigo científico deve contemplar? E aí eu vou oferecer para vocês, eu vou ofertar para vocês, nessa exposição, os elementos, levando em consideração as revistas como um todo, de maneira geral. Chamando a atenção que é possível que, dependendo do periódico que vocês optem, é possível que haja diferenças ou nuances ou peculiaridades, individualidades que vocês poderão ter que readequar. Mas, de maneira geral, esse artigo científico ele vai se apresentar com elementos pretextuais, onde vocês constatarão a presença do título, o título da publicação. Qual o título da publicação? Luciano, é o mesmo título lá da monografia? É o mesmo título lá do TCC? É possível que seja ou que tenha sofrido alterações. Aí vai depender dos autores, vai depender dos pesquisadores. Ou seja, vai depender da tomada de decisão de vocês. Então, há uma necessidade, muitas vezes até pela normatização da revista científica, há uma necessidade de diminuição de número de palavras do título. Então, é possível que, às vezes, para atender uma norma, vocês possam ter até que alterar o título da obra de vocês. Obviamente, sem que a produção, sem que a obra sofra significativamente ou sensivelmente uma descaracterização, ok? E aí, a partir do título, vocês vão ter a descrição do nome dos autores e também das afiliações, e eu acrescentaria aí também os dados para correspondência. Então,
vai haver entre os autores, vai haver um autor chamado correspondente. É aquele que no processo de submissão, desde o envio até a publicação, né, até a aprovação e publicação, há um autor responsável por esse elo entre o artigo e o editor ou alguém que está interagindo com vocês e que seja da equipe do corpo editorial daquela revista científica. Então, nós vamos ter também a presença do resumo, de palavras-chave, aqui chamados descritores, e também versões em inglês ou outro idioma estrangeiro. É comum o inglês, mas é possível também que vocês tenham a possibilidade de utilizar de um outro idioma. E aí, normalmente, as revistas elas trabalham dessa forma, elas apresentam uma característica bilíngue, pelo menos aí 2 idiomas, às vezes português e inglês, outras vezes é possível até que vocês utilizem de outro idioma, e também há periódicos que solicitam até um terceiro idioma. É possível até trilíngue também, que vocês possam ter a necessidade de um resumo em língua portuguesa, inglesa e, por exemplo, espanhol, ok? E aí nós vamos ter a parte textual, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusões ou considerações finais. Dependendo da revista, as considerações finais podem aparecer também na seção de discussão. Normalmente, no encerramento, num parágrafo finalístico de uma discussão, é possível também que se conclua e que se responda àquele problema da pesquisa ou mesmo os objetivos que foram propostos. Vai depender muito da característica da revista científica. Cada um desses elementos aí nós já estudamos e eu tenho certeza que vocês têm informações suficientes para que possa construir, na fase do planejamento, um bom projeto de pesquisa que possa vir a se transformar em um excelente artigo científico. E aí nós vamos ter as referências e entre as conclusões e referências, às vezes aparece também um elemento chamado de informações adicionais. Normalmente, essas informações adicionais podem ser agradecimentos, diferente do que vocês colocam lá no TCC, os agradecimentos lá no início, no artigo científico é comum, dependendo do periódico, que esses agradecimentos possam aparecer no término do texto, né? No final, entre a conclusão e referências. Esses agradecimentos normalmente são para patrocinadores ou para pessoas que contribuíram de forma significativa na construção da pesquisa, mas que não se caracterizaram como autores. Eles colaboraram, mas não a ponto de ser autores, e aí é possível que essas pessoas sejam contempladas nos agradecimentos da obra, ok? E também a descrição que os autores não apresentam conflitos de interesse. Então, é bem comum que vocês encontrem uma expressão no final do artigo dizendo que todos os autores declaram não haver conflitos de interesse. Então, essas são as seções de um artigo científico. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como seria um artigo científico já publicado. Esse artigo já passou por uma fase de diagramação. Então, só para vocês perceberem o layout, né, como é que ele se apresenta. Então, vocês têm no primeiro momento aí, os dados de identificação do título da pesquisa. Nesse caso aqui, nós temos o título também em inglês. Nós temos o nome dos autores e também as afiliações desses autores, ou seja, de onde esses autores, quais as instituições eles são atuantes, eles são representantes, e também vocês podem perceber o endereço para correspondência. Então, são elementos obrigatórios e nessa publicação vocês percebem que está bem claramente expostos. E aí nós vamos ter o resumo em português, acompanhado das palavras-chave, normalmente 3 a 5 palavras-chave, e vocês já devem também ter informações suficientes para definir bem essas palavras-chave nos resumos que vocês irão construir. A versão em inglês, nesse caso em especial dessa revista, eu estou mostrando para vocês a Revista Brasileira de Medicina do Esporte.
que foi aquela mesma revista que nós fizemos a busca da classificação do Qualis CAPES. E aí, vocês, só para que vocês possam, a título de informação, perceber como é que fica o texto, né? Percebam que as citações elas estão de forma numérica. Então, vocês estão vendo o número 1, vocês estão vendo aí a numeração toda. Então, essa numeração ela vai estar relacionada às citações das informações que foram apropriadas no texto. Então, nós temos aqui o capítulo de métodos. Percebam que os métodos, aqui chamados métodos, e por nós chamados de aspectos metodológicos na fase de projeto de pesquisa, visualizem que o texto é muito mais enxuto. Não há aquela necessidade de riqueza de detalhes que nós temos na fase do projeto de pesquisa. Então, aqui o texto ele corre de uma forma mais madura para o leitor e só, de fato, informações que são extremamente necessárias para a compreensão do método que são colocadas. Vocês percebam aqui ainda elementos do método, né? Análise dos dados, os resultados, e aí eu chamo a atenção para vocês. Mantenham como resultados, sejam tabelas, sejam gráficos, figuras, quadros, sejam recortes de falas, depoimentos, seja a forma que for necessária que vocês utilizem nessa seção de resultados, predominantemente esse visual. Evitem o máximo parágrafos e grandes textos na seção de resultados. Subentende que essas tabelas, que esses gráficos, que esses relatos de discursos ou de falas, que eles por si só se apresentam. Então, eles são autoexplicativos. Não é interessante que vocês repitam, por exemplo, quem vai utilizar de uma metodologia quantitativa, que vocês evitem repetir os dados que estão expostos nas tabelas e gráficos. E aí nós chegamos na última seção. Chamo a atenção de vocês, tá? Se vocês, não sei se conseguem visualizar, mas no final da discussão, ainda é possível colocar algumas limitações da pesquisa. Algumas pesquisas apresentam limitações, é possível que essas limitações possam ser declaradas pelos autores nessa sessão de discussão. E algumas revistas até encerram, nessa sessão de discussão, o próprio artigo científico. Ou seja, já trazem considerações finais. Mas eu estou apresentando para vocês um modelo de periódico onde nós vamos ter a sessão de conclusão. Então, percebam, a conclusão é um parágrafo apenas para atender com a resposta dos objetivos que foram pré-definidos, ou mesmo do problema que foi buscado para ser resolvido por meio dessa metodologia sistematizada. Então, a conclusão, normalmente vocês vão ver conclusões enxutas, em textos muito bem escritos, que é apenas a forma de dar uma resposta para aqueles objetivos que foram propostos ou para o objetivo geral. Então, não precisa mais utilizar de citações, não precisa grandes textos, é apenas o fechamento da ideia, ou seja, é o fechamento das evidências que foram levantadas e discutidas e interpretadas por vocês. Então, percebam que vocês têm aqui, no término, a expressão que todos os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesse. Isso acontece muito quando as pesquisas são patrocinadas. Então, é importante que os autores declarem que não foram influenciados pelaquela empresa ou pelaquele patrocinador, deixando bem claro que os resultados eles são isentos de qualquer influência, seja econômica ou de outra natureza. Então, essa declaração ela é um dos documentos que são chamados suplementares, que no processo de submissão do artigo científico, vocês deverão enviar, ok? E aí nós temos as referências, então tudo que foi citado no texto do artigo científico, vocês deverão
apresentar nas referências. E aí nós vamos agora, já encaminhando para o término dessa reflexão da publicação dos artigos científicos, eu vou mostrar para vocês, de maneira prática, como é que funciona esse processo. Então, esse processo de construção, ele vai passar por algumas etapas dentro desse processo de avaliação do que vocês enviaram, aceitação e aí publicação propriamente dito. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou dar o exemplo, me permitam, da própria Revista Brasileira de Medicina do Esporte, porque nós já exploramos o seu Qualis no site da plataforma Sucupira. A gente já sabe que é uma revista de excelência internacional e ela pode ser um possível veículo que vocês, no futuro, poderão utilizar para ter uma publicação. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa é a página oficial. Então, é aqui que vocês devem buscar as instruções para que vocês possam preparar o artigo de vocês. Ou seja, se for o caso, readequar aquele formato e aquelas normas, ora construídas na fase de TCC, a partir agora de uma nova realidade. Então, seja a Revista Brasileira de Medicina do Esporte ou qualquer outra revista científica, vocês deverão procurar as instruções aos autores, ok? E aí, obviamente, que eu não vou passar as instruções para vocês. A ideia é que vocês entendam esse processo e essa forma que vocês terão que lidar para ter a publicação do artigo científico. Então, uma vez conhecedores das normas e de todo o processo técnico e de formatação do manuscrito, eu vou mostrar para vocês agora qual o fluxo natural dessa veiculação, ou seja, dessa publicação. Então, nós temos um fluxo natural que é comum para qualquer veículo que, no primeiro momento, se inicia quando vocês, e aí, entendam o autor como vocês, autores de uma pesquisa científica que ainda é inédita, que ainda não foi publicada, que apenas foi apresentada como TCC. Então, agora vocês reflitam e façam esse exercício de enviar o artigo científico, ou seja, já acessei o site oficial, já sei as normas, já preparei o meu manuscrito, agora eu vou enviar. Então, uma vez enviado, e existe um processo que eu vou mostrar para vocês, uma vez enviado, o primeiro passo que irá acontecer é uma série de checagem que será realizada desde a secretaria editorial da revista que vocês submeteram até chegar aos membros associados, aquelas pessoas que são conselheiras editoriais e que irão ser avaliadores da pesquisa de vocês e darão o possível aceite para que vocês tenham contemplados o artigo nessa revista. Então, primeiro de tudo, quando vocês submetem via página oficial da revista científica, vocês irão ter um número de confirmação que essa submissão foi realizada. Ou seja, vocês terão a certeza que seguiram os passos e que submeteram o artigo para uma avaliação. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que acontece é um corpo secretarial, ou seja, uma secretária ou um secretário responsável por receber esse artigo científico que foi enviado, eles irão fazer uma checagem geral. Se o que foi enviado contempla de maneira geral as normas para publicação. Então, é possível que vocês, na maioria dos casos, avancem dessa fase. E outras, caso que não contemplam as normas da revista, de maneira mínima, essa submissão ela já pode ser abortada nessa primeira fase. Ou seja, na grande maioria dos casos, como vocês são conhecedores da norma da revista, porque vocês estudaram as normas para autores,
Então, a maioria dos casos, vocês irão avançar. Esse artigo enviado passará da secretaria e irá para o editor-chefe. Então, é aquele responsável que está acima da secretaria editorial e que vai fazer uma análise mais apurada daquela obra que foi submetida. Não só se está cumprindo com as normas, mas se tem um potencial, se existe relevância naquelas evidências expostas naquele texto para uma futura publicação. Inclusive, se é adequado às características da própria revista que vocês submeteram. Então, esse editor-chefe, passando por essa fase, e vocês também passarão, tenho certeza, então ele irá encaminhar o artigo de vocês para 2 membros do conselho editorial. Nós chamamos de avaliação por pares, tá certo? Essa avaliação ela é feita, na maioria das revistas, de forma que a gente caracteriza como duplo cego. Nem o autor sabe quem vai avaliar a sua obra e nem o avaliador sabe quem é o autor. Então, a versão que vocês enviam, normalmente essa versão não pode identificar o nome dos autores e nem as instituições que estão envolvidas. Isso está na norma da revista. Alguém pode perguntar, Luciano, sempre acontece dessa maneira, duplo cego? Nem sempre. Há outras revistas que não funcionam dessa maneira, que não adotam esse critério. Mas se entende que esse sistema de cegamento, ele deixa de uma maneira mais isenta a responsabilidade de quem está avaliando e também por parte de quem está sendo avaliado. Então, é uma separação que muitas vezes ela é importante nesse processo de publicação do artigo científico. Ou seja, vocês enviam um artigo para a avaliação da revista, vai passar pela secretaria editorial, vai ser encaminhado para o editor-chefe, que irá passar para 2 membros avaliadores no sistema que eles podem aceitar ou recusar o que foi por vocês enviado. Então, esse é o processo, é o fluxo editorial para a publicação do artigo científico. A partir daí, esses avaliadores, esses 2 membros do corpo editorial que estão avaliando, eles irão elaborar pareceres. Esse parecer será encaminhado para o editor da revista, que tomará a sua decisão a partir desses pareceres. E aí, seguindo o trâmite da publicação, os autores serão informados por esse editor da revista se a revista vai ser aceita naquela versão que foi enviada ou precisará passar por adequações ou até mesmo correções. Então, é possível que vocês passem por isso, que tenham que fazer adequações ou até mesmo correções para que vocês possam reenviar esse artigo para uma nova apreciação dos pareceristas, dos pares. Agora nós vamos fazer um exercício de imaginar que nós obtivemos o aceite. O artigo que vocês enviaram foi aceito para publicação. Então, se isso acontecer, vocês serão informados. Normalmente isso acontece por e-mail, pela comissão editorial, e vocês deverão ainda, em um prazo estabelecido pela revista, vocês precisarão dar o aval de aprovação da versão daquele artigo que está ali aprovado. Ou seja, depois que está aprovado, passa por uma fase de diagramação, onde ele vai ganhar o layout da revista, e aí, para que isso chegue no seu processo final, o autor ainda recebe essa versão, que a gente chama que está no prelo. Talvez vocês já tenham observado essa linguagem. O artigo está no prelo, ele já está nesse processo de publicação. Mas antes do prelo, eu, enquanto autor, ainda posso encaminhar algum tipo de adequação ou de pequenas correções para que possam ser realizadas. Ok?
No caso que vocês não logrem êxito, se forem recusados, esse artigo de vocês será arquivado e sairá da pauta. Ou seja, não caberá nenhum tipo de contestação por parte dos autores em relação ao que foi decidido pela revista científica. Então, percebam que vocês terão a aceitação e aí terão o artigo publicado naquele veículo por vocês denominado para obter essa produção, ou terão a recusa. Muitas vezes, mesmo na recusa, vocês poderão se apropriar de comentários que foram feitos pelos avaliadores, vocês ainda terão a chance de melhorar um pouco o que vocês construíram e, quem sabe, submeter em uma outra revista, obviamente que não mais a essa mesma revista que vocês já submeteram. Só uma observação para a gente concluir essa fase de fluxo editorial do artigo científico, é que vocês não devem, em hipótese alguma, submeter o artigo simultaneamente para duas revistas científicas. Isso é uma questão, além de não ser um comportamento moral, de ser antiético, isso é muito mal visto na comunidade acadêmica e científica. Então, vocês devem enviar para uma revista científica e participar do processo todo de aceitação ou de recusa, e mesmo na recusa vocês poderão ainda usufruir de comentários para que possa melhorar ainda mais o que vocês fizeram e, quem sabe, publicar em um outro periódico, ok? Espero que vocês tenham entendido essa caminhada do processo de publicação do artigo científico. E aí nós temos agora, como sempre, nós temos a segunda parte da aula, que é aquele momento especial onde eu respondo as dúvidas e todas as questões que não ficaram bem entendidas, a gente vai utilizar desse segundo momento, que eu chamo de respondendo o bate-papo. Então, eu vou abrir o bate-papo para a gente ver as dúvidas. E eu queria fazer uma demonstração com vocês. Eu acho que nós temos tempo ainda. Eu queria fazer uma demonstração entrando no site da revista e mostrando para vocês esse processo. Eu acredito que seja importante, seja interessante, que vocês tenham essa experiência, essa prática. Muito bom, professor. Professor, só uma dúvida. Como eu tinha falado, tive uns problemas com a internet nas últimas 2 semanas, e eu queria saber até quando eu tenho um prazo para poder entregar as atividades que, no caso, eu estou atrasado. Bruno, nosso curso ele encerra no dia 14 de agosto, coincidentemente encerra junto com o semestre suplementar 1. Então, eu coloquei o prazo de fechamento da atividade de todas as atividades que foram colocadas lá na Moodle Classes, elas fecharão no dia 14 de agosto. Então, eu peço que vocês enviem, se possível, antes dessa data, e se tiver dificuldades, entrem em contato comigo, para que eu possa colaborar, para que a gente, no dia 14 de agosto, tenha o fechamento de todas as atividades do nosso curso, ok? Tá ok, professor. No máximo, acho que dia 10, dia 11 eu já envio tudo. Tudo bem. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou entrar no site da revista que nós tivemos. Nós tivemos a exposição para mostrar para vocês. Essa aqui, eu não sei se vocês estão visualizando, me confirmem aí. Vocês estão vendo a página da revista brasileira? Isso não é slide, tá? Eu estou na página da internet, a página oficial. Vocês estão vendo? Então, nós temos aqui, ó, instruções para os autores. Se eu clicar aqui, ó, legal, Bruno. Se eu clicar na instrução para os autores, então eu vou ter acesso a todas as informações que eu preciso ser sabedor para que eu possa ter êxito em elaborar, ou seja, readequar o meu TCC para um artigo científico a partir da norma técnica dessa revista em especial. Se for o caso do envio para essa revista, mas pode ser qualquer uma outra. Então, vocês vão ter tudo aqui, ó, todas as informações necessárias, inclusive das formatações, tudo. Então, esse seria o primeiro passo. Se inteirar das normas que não são as normas necessariamente da BNT.
revista, por exemplo, ela utiliza o Vancouver, uma outra norma, né? Então, se eu vou submeter o meu artigo, vamos fazer uma simulação. Vamos pensar que eu tenho aqui o meu artigo pronto e vamos fazer uma simulação para que vocês entendam como funciona esse processo, ok? Então, obviamente que vocês previamente deverão ter feito o login, vocês têm que estar cadastrados na revista, mas isso é um primeiro passo, isso é uma questão preliminar. Não sei se eu vou conseguir, pessoal, fazer aqui. Então nós vamos... Eu vou mostrar rapidamente como é que seria isso, esse processo de envio. Vocês vão perceber que é simples. Primeiro, vocês não já têm um artigo pronto? Vocês já não colocaram na norma da revista, porque vocês já acessaram o site oficial e já se inteiraram? Então, agora vocês vão simplesmente seguir esse processo de indexar. É como se vocês estivessem colocando a tarefa de final de curso na plataforma Moodle Classes. Guardadas as proporções, vocês irão estar no site da revista. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, autor. Eu vou clicar em autor. Espero que vocês estejam acompanhando o passo a passo. E eu aqui irei, por exemplo, ó, iniciar uma nova submissão. Digamos que o Bruno já está com o seu artigo científico pronto, na norma na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, então ele vai iniciar o processo de submissão. Vocês podem arrastar o arquivo para aqui, como vocês fazem lá no Moodle Classes, ou vocês podem preencher de forma automática cada campo. Então é muito simples, eu vou mostrar o preenchimento de cada campo para vocês. Obviamente que esse modelo que eu estou propondo só se aplica para essa revista, mas ela é semelhante a qualquer outro tipo de periódico. Então, aqui vocês irão seguir as etapas na sequência que aparece cada item. Por exemplo, eu gostaria de enviar um artigo da área de, sei lá, vamos supor que eu quero enviar um artigo, a minha área é... Só um minuto, pessoal. Estou procurando aqui uma área legal. Psicologia do esporte. Digamos que eu sou da área da psicologia do esporte. Então, eu vou assinalar o tipo de artigo que está sendo submetido para essa área do conhecimento, psicologia do esporte. Se o meu artigo não tiver nada a ver com psicologia do esporte, então, lembram do que eu falei? Do fluxo editorial, ele vai parar já na fase da secretária. A secretaria editorial já vai perceber que o artigo não tem nada a ver com a área temática que eu estou colocando. Então, percebam a importância de refletir sobre qual a área de concentração da pesquisa do artigo de vocês. E aí vocês irão, o primeiro passo, é colocar o tipo da área temática que vocês estão submetendo. Uma vez feito isso, vocês vão colocar, sei lá, o título aqui, vocês poderiam colocar qualquer coisa aqui, o título, copiar e colar. Então, se eu tenho o meu artigo pronto, eu deixo aberto lá o arquivo e vou copiar e colar cada uma dessas seções que é solicitada. Entendeu? Então, é muito simples, gente. O resumo, a mesma coisa aqui, ó. Obviamente, prestar atenção no limite de palavras. Nesse caso aqui são 300. Né? E aí, ó, a gente vai passando para a fase 2. E aí, cada elemento que é solicitado, vocês irão preencher. Então, é muito simples esse processo, uma vez que vocês estão com... Aqui eu iria colocar todos os arquivos que eu precisaria anexar, inclusive aqueles documentos suplementares que eu falei. Tudo isso vai entrar nessa fase aqui de carregamento do arquivo. Então, a gente tem aqui a fase dos autores, onde vocês irão colocar cada autor e a sua instituição. Então, é muito simples esse processo. É só fazer a leitura do que pede e assinalar. Por exemplo, eu estou assinalando aqui, ó,
Quem é que está submetendo? No caso aqui, eu estou submetendo. Aí depende um pouco da conexão. A gente está tentando avançar e a conexão está um pouco lenta. E aí emitiram aqui uma mensagem para que eu aguarde, que ainda está sendo processado a etapa anterior. Mas percebam que é simples, a gente vai preenchendo o que se pede, as informações de uma maneira correta, ok? Sigam esse processo aqui, ó, de 6 etapas, para esse caso em especial. Se fôssemos atuar em um outro veículo, primeiro passo, acessar a página oficial, fazer o cadastro de vocês como autores, fazer o estudo das normas, e aí o processo de submissão é semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. Ó. Preencher todos os elementos que constam asterisco, vocês devem preencher. Então é muito simples, esse processo todo, obviamente que nós estamos fazendo de uma forma intensiva. Se a gente tivesse mais tempo, se nós tivéssemos a condição de concluir o nosso projeto, de esperar a aprovação do Comitê de Ética, de concluir a nossa pesquisa, de apresentar o nosso TCC, e se eu tivesse uma outra disciplina com vocês para publicação propriamente dita do que vocês construíram, nós teríamos como atividade final, quem sabe, uma submissão de um artigo em uma revista científica. Então, assim, é muito simples o processo e, assim, o primeiro passo agora é vocês juntarem todas essas informações e trabalharem de uma maneira a respeitar as etapas. Ou seja, antes de pensar no que nós estamos agora falando, que é a veiculação do que foi produzido, é pensar em elaborar um bom projeto de pesquisa. Então, eu vou interromper. O processo é muito natural e até chegar nessa fase, vocês estarão muito mais instruídos e preparados para que vocês possam interagir de uma maneira a contemplar todos os pré-requisitos e lograr êxito, quem sabe, no futuro próximo aí, em publicar, em ter o TCC publicado. Então, eu acho que nós concluímos o que propomos, ou seja, pensar na construção do conhecimento científico desde o planejamento até a publicação dos artigos científicos, sabendo que a publicação dos artigos científicos foi hoje oferecida por mim de uma forma que vocês possam entender como se dá esse processo, mas obviamente que esse processo só poderá ser realizado quando vocês tiverem uma pesquisa concluída e chegarem nessa fase que nós hoje entendemos que é a fase de divulgação dos resultados da pesquisa, que não pode apenas ser reduzida a uma defesa pública de monografia. Então, eu gostaria demais que no futuro próximo, gostaria de encontrar com vocês e que vocês me dissessem que conseguiram construir um bom projeto de pesquisa, bem orientado, conseguiram passar a fase de consolidar a pesquisa, coletando dados, interpretando, concluindo, defendendo o TCC e agora estão nessa fase tão maravilhosa que é de tornar para o maior número de pessoas possíveis real a possibilidade de conhecer o que vocês fizeram, no que foi colocado no nosso bate-papo. Mas eu estou vendo que não tem dúvidas técnicas. Então, a gente vai concluir, fazer aquele print. 1, 2 e já. Pessoal, valeu, tá? Tudo de bom para vocês e eu estou à disposição. Tchau. Valeu, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Valeu, gente. Valeu.